Como sempre, um trabalho sério, importante assim. É bom que nós peçamos ajuda ao plano espiritual, a Deus nosso Pai, para que tudo transcorra da melhor forma possível. Então, juntos façamos uma prece, elevando de pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a todos os amigos do plano espiritual que se encontram junto conosco nesse momento, nos intuindo, nos protegendo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui fazendo esse singelo, mas importante trabalho na divulgação da doutrina dos Espíritos, esse trabalho que visa a que todos nós possamos juntos refletir sobre coisas importantes da vida que nos ajude a sermos pessoas melhores. Rogamos aos céus, rogamos a Ti, Deus, nosso Pai, que nos guie, que nos conduza, que todos nós possamos aproveitar bem desses momentos e que eles sejam de bom proveito para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, amor, carinho e proteção de sempre, e que assim seja. Bom, para o dia de hoje, nós preparamos um tema com uma visão talvez um pouco diferente do convencional, mas esse tema nos pareceu ser importante, nos pareceu ser um tema presente, oportuno, atual, inclusive, porque em épocas de dificuldades como o que vivemos hoje, e em épocas de dificuldades também pontualmente para cada um, é muito comum que a gente lembre de Deus, que a gente lembre de Jesus, que a gente peça, que a gente ore, que a gente peça ajuda e etc, né? Mas, na maioria das vezes e para a maioria de nós, é só baixar a poeira um pouquinho, é só os problemas se amenizarem e a gente esquece deles novamente, não é verdade? Assim somos nós, né? Humanos imperfeitos e errantes. E não é por falta de aviso, não é por falta de sermos constantemente chamados à seara de nosso Pai. Muitas vezes pelo amor, outras tantas pela dor, nós somos convidados ou convocados a rever as nossas práticas de caridade, a rever as nossas atitudes, a rever as nossas questões de perdão, de amor, de reforma íntima, de reforma dos sentimentos, de como encaramos o mundo, a mega sociedade, a micro sociedade onde estamos, enfim. Não é por falta de convite, não é por falta de alertas de Deus. Talvez a grande questão seja o que é que nós fizemos a partir do momento em que somos chamados. O que é que nós fazemos a partir do momento em que nós recebemos um chamado? A parábola dos talentos é muito feliz em incitar também essa discussão, né? Porque em dado momento é perguntado: o que fizeste dos talentos que vos confiei? Aproveitaste bem eles? Fizeste com que eles rendessem, dessem frutos? Ou simplesmente escondeu os talentos e se escondeu das suas responsabilidades? Bom, ao abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda dentro do Evangelho, então, lá no capítulo 18, nós temos nesse capítulo o tema principal, o título principal é justamente o que nos balizou, o que nos orientou para a gente propor e fazer essa reflexão de hoje, né? Então, o título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo do Evangelho, ele começa trazendo para nós uma reflexão sobre o festim de núpcias, uma passagem citada por Jesus. Mas antes da gente falar especificamente da parábola, eu queria convidar vocês para que a gente visitasse o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel. Cairbar Schutel é um dos pioneiros do Espiritismo no Brasil, uma das primeiras pessoas a falar em Espiritismo, em publicar livros, em propor estudos e etc. E ele nos diz, então, que uma parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis
de serem compreendidas e que as parábolas do Evangelho são alegorias que contêm preceitos morais. Que Jesus usava então de parábolas para esclarecer melhor os seus ensinamentos com base em comparações com a vida real. Por isso que às vezes eu sou chato e digo que eu particularmente entendo que a doutrina espírita precisa falar as coisas do dia a dia para com as pessoas. De certa forma, Jesus usa das parábolas para tentar se fazer entender. Porque ele mesmo disse, e está escrito nos evangelhos, que ele teria dito o seguinte: lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, porque ouvindo não ouvem e não entendem, porque o coração desse povo se faz pesado. Então, a parábola, voltando então para o capítulo do Evangelho, feito esse parênteses aqui para explicar o que é uma parábola, ou explicar o que, para que ela serve. A parábola do festim de núpcias, resumidamente, ela nos diz que nos conta uma história de um rei que queria preparar o casamento do seu filho, e para isso ele queria a presença de vários povoados vizinhos importantes e etc. e tal. E o que acontece? Muitos simplesmente ignoram o convite dele, outros, ao receberem os seus enviados que iam para levar o convite para o festim de núpcias, para a festa de casamento, saqueavam, muitas vezes matavam, maltratavam, torturavam os seus enviados. E o rei, tomado de ira, o que ele faz? Ele manda exterminar esses povos e ordena que se chamem a todos que se encontrarem pelas ruas. Pobres, ricos, bons, maus, não importa. Ele convida a todos que encontrarem pelas ruas para que venham e participem do banquete junto com o seu filho. Que participem junto à festa, junto ao festim de núpcias, então, de seu filho. Mas tem um detalhe, Jesus termina essa parábola contando que o rei chama a atenção de um dos convidados porque ele não estava com a roupa própria para o evento. E o rei cobra ele por isso e o lança, nas palavras da parábola, o lança às trevas entre prantos e ranger de dentes. Ora, como é que a gente pode entender isso? Parece uma história simples, parece até uma fábula, Parece algo meio... Como é que a gente pode compreender isso? Aqui Jesus fala claramente sobre os chamados, que muitas vezes ignoram o chamamento que lhes é feito. Aqueles que Deus manda um emissário, manda alguém, e eles acabam por não ouvir. Não foi assim com Jesus? Jesus foi o grande emissário vindo à Terra. Passado 2000 anos, ainda muita gente não ouve, não entende. No seu tempo, ele foi maltratado, ele foi morto, ele foi crucificado. Então, essa é uma questão. Mas Jesus mesmo lança então um chamado a todos nós, para que todos nós possamos ir à sua festa, que todos nós possamos ir ao seu encontro, que todos nós possamos ir ao seu reino. Entretanto, a roupa de festa que o rei na parábola faz questão de lembrar e que Jesus também faz questão então de lembrar é o quê? É a nossa reforma íntima, é a nossa pureza de coração, a nossa pureza de propósito. É que a gente possa de fato estar engajado com aquilo que Jesus espera de nós. É que nós possamos, ao receber o chamado do Mestre Jesus, que nós possamos estar libertos de toda maldade, libertos de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda maldade. Se não libertos de todo, mas pelo menos imbuídos desse espírito de auto-melhoria. Imbuídos com vontade de crescer, de progredir, de evoluir, de crescer, de ser alguém melhor. Isso tudo são requisitos básicos, meus amigos, para que a gente possa fazer parte da seara do Mestre Jesus, que a gente possa estar junto com Ele, que a gente possa estar próximo do Pai. O desejo de fazer o bem, de nos melhorarmos, de praticar a caridade,
ou mesmo de compreender, o desejo de compreender a mediunidade, que muitas vezes nos desperta uma curiosidade e nos leva a uma casa espírita, ou a necessidade de compreender um acontecimento, uma perda, que a maioria de nós muitas vezes acaba indo para um centro espírita para entender uma perda, para entender um fato que tenha sido dolorido para nós. Isso são como chamamentos que nós recebemos do alto. Isso são chamados de Deus para que a gente possa fazer uma busca para nos encontrarmos. Muito mais do que nós encontrarmos respostas no exterior, as respostas vão estar aqui dentro. Esse é um chamado. A forma como nós respondemos esses chamamentos é que nos fará escolhidos. A forma como a gente aproveitar essas oportunidades nos fará escolhidos ou não. E que também nos servirá como um degrau, como uma escada para irmos subindo na jornada evolutiva, na escala evolutiva, para que possamos seguir crescendo rumo, quem sabe lá um dia, à perfeição, nos aproximarmos muito mais de Deus, nosso Pai. Fácil? Não, claro que não é. Agora é uma forma de nós buscarmos mundos melhores, existências melhores, vidas melhores, e abreviar um pouco a nossa estada em situações como nós estamos encarnados hoje, num mundo de provas, de expiações, que a gente vê tantas dificuldades, tantas dores, tantas tristezas, para que a gente possa evoluir, que a gente possa aprender primeiro a lidar com isso e depois progredir, não precisar mais passar por tanta coisa assim. Mas, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, eu fui pegar o meu aqui, nesse mesmo capítulo nós temos um texto muito bom. Esse capítulo para mim é um dos melhores, um dos mais belos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos aqui um texto que é muito, muito bom, é um subtítulo dentro do capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, e que o subtítulo é: Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos nos reinos do céu. E eu gostaria de pedir licença para vocês, para lermos juntos esse trecho, embora ele seja um pouquinho extenso, mas ele nos permite fazer uma reflexão muito boa, nos permite fazer uma reflexão muito sábia, que nos agrega, sabe? E se eu fosse tentar falar com as minhas palavras, ou tentar decorar, ou tentar, enfim, resumir, com certeza a gente ia perder muita coisa. Então vamos lá. Esse texto nos diz assim: Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: Retirai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. Esse é um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 23. Na sequência a gente tem assim: Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, e que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram e que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. Esse texto está também no Evangelho de Mateus e também no de Lucas, o mesmo texto. E ele segue mais um pouquinho assim: Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos, ouçamos bem, aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los,
será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. E aí os espíritos amigos então concluem com uma pequena explicação, dizendo assim: todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não. Não. Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. E ele lhes responderá: Eu não sei quem sois, retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis o adultério, retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Que puxão de orelha para todos nós, né? E quem está falando é só Jesus. Ninguém mais, ninguém menos. Então, ao nosso ver, humildemente, a gente vê aqui especificamente no final dessa passagem do Evangelho, a gente vê um chamado de Jesus para nós. Uma intimação dele para que a gente reveja os nossos atos, as nossas práticas, a nossa conduta moral, né? Para que a gente reveja muitas vezes em nós o conceito de cristão. Quantos de nós, né, nos dizemos cristãos, mas ao invés de praticar o amor ao próximo, né, ao invés de sermos dóceis, de sermos humildes, ao invés de enxugarmos as lágrimas do próximo, sem perguntar o porquê ou sem questionar o porquê ele está em lágrimas, está em dificuldade, está em dor, a gente pratica na verdade a intolerância, o julgamento, e a gente julga sempre com o nosso quinhão, né? A gente julga com as nossas verdades, a gente acaba praticando muitas vezes o ódio aos diferentes, a intolerância aos diferentes, a gente passa a acusar, contradizendo o nosso próprio discurso, entrando numa contradição terrível. Mas sempre com uma justificativa, né? Sempre, não, mas é por isso, não, mas é por aquilo, mas que muitas vezes não é uma justificativa, é uma desculpa. Porque a gente quer ver prevalecendo a nossa verdade, o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Se a gente for pensar, quantos de nós já fomos chamados e não aproveitamos alguns chamados que recebemos? Quantos de nós tivemos oportunidades e não aproveitamos? Para ficar claro, eu gosto de citar exemplos quando eu falo, quando eu estou assim, conversando com os irmãos, conversando com os amigos, eu gosto de dar exemplos. Se a gente for... E às vezes a gente usa exemplos assim, talvez exagerados, exemplos grandiosos, mas que é para marcar realmente. Se a gente for lembrar, então, por exemplo, há cerca de uns 2 anos, mais ou menos, um pouco menos,
Um senhor muito famoso, que se dizia espírita, né, que fazia N atendimentos, foi preso. Acusação, abusos sexuais. Há poucos dias atrás, um sacerdote muito conhecido também foi acusado de desviar mais de 60 milhões de reais. Mais recentemente ainda, a gente viu aí alguns irmãos de outras searas religiosas serem presos por corrupção ou por tramar a morte de outra pessoa. Claro que são exemplos assim grandiosos, de grandes acontecimentos, né? São tristes. Mas será que essas pessoas não foram chamadas também em algum momento a trabalhar realmente por Jesus? Será que em algum momento elas não foram realmente chamadas e não falharam? E não se perderam na sua caminhada e não fracassaram na sua missão? Isso acontece com nós também. Claro que muitas, na grande, imensa maioria das vezes, em condições mais simples do que essas, né? Mas será que isso não acontece conosco? Será que nós, que muitas vezes falamos em Jesus, mas ao mesmo tempo defendemos a pena de morte, será que não é um contrassenso? Será que nós que falamos em Jesus, mas julgamos os outros com base naquilo que nós entendemos que é verdade, mas que ninguém garante que nós somos donos da verdade? Será que isso não é uma contradição? Ainda mais se a gente ignorar o todo dos fatos, se a gente ignorar o contexto onde uma pessoa está inserida e simplesmente julgá-la. E será que nós que falamos e pregamos em nome de Jesus, mas se a gente aceita calado a violência contra irmãos, a violência contra pessoas que agem ou pensam ou são diferentes de nós, simplesmente por serem diferentes, a gente aceita e faz de conta que não está vendo nada, faz de conta que não está acontecendo nada, e a gente não tenta tornar esse mundo um pouquinho melhor? Será que não é contraditório? A gente costuma dizer, não é verdade, que mundo os meus filhos vão encontrar? E se a gente pensasse que filhos nós vamos deixar para esse mundo que virá? Será que nós, os nossos, não podem fazer diferente e, além disso, fazer melhor? Será que nesse momento nós não estamos sendo chamados para tentar contribuir para um mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais justo, um pouquinho mais humano na sua essência desse termo, humano? Talvez estejamos sendo convidados para isso. Mas isso é de cada um. A doutrina espírita nos diz que o trabalho chega quando o trabalhador está pronto. Que muitas vezes a gente nem sabe que está pronto. E está. Então, para a gente concluir esse encontro, esse bate-papo de agora, de hoje, eu fui buscar no livro Vinha de Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Esse é um livro muito gostoso de ler, porque ele tem pequenos textos, 2, 3 páginas cada um, e que a gente pode ir escolhendo os temas, né, conforme a gente queira, ou também, se quiser abrir ao acaso, é uma leitura sempre agradável. Então aqui o capítulo 7 diz assim: aos discípulos. E é legal que ele sempre começa com um trecho de um evangelho. Aqui ele começa com um trecho do evangelho de Paulo na sua carta aos Coríntios. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A vida moderna, nos diz Emmanuel, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitárias. E ainda agora,
não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicológicos, que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas e experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espíritas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos tempos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Um belo texto, psicografado em 1952 e incrivelmente atual. Não tem nada que não seja atual dentro da doutrina de Jesus. Então, dessa forma, a gente para e fica pensando: é difícil fazer o bem? É. Muitas vezes a porta larga das facilidades é mais fácil, mas para que caminhos elas nos levam? A porta estreita que Jesus falou leva só um caminho, leva a Ele. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então que Ele possa ser o nosso balizador e que ao nos chamar, nós possamos ter ouvidos para ouvi-lo, olhos para vê-lo e vontade de segui-lo. Assim, eu agradeço a atenção dos amigos, agradeço pela presença de todos aqui e para findarmos o nosso encontro, nada melhor que mais uma prece, mais um momento de comunhão com Deus. Que possamos então, de olhos fechados, imaginar uma luz grandiosa nos céus que represente a Deus nosso Pai. E sob ela, pairando sobre nós, a figura do Mestre Jesus, querido irmão maior, que veio aqui prestar a sua vida, a sua existência, como uma escola para todos nós. Rogamos a Ti, ao mesmo tempo que rogamos aos espíritos amigos, ao mentor da nossa casa e ao mentor, ao protetor, ao anjo da guarda de cada um de nós, que nos auxiliem em nossa caminhada, que nos auxiliem em nossa jornada terrena, que tenhamos a capacidade de ouvir quando formos chamados, que tenhamos a capacidade de ver a presença de Deus nos momentos de dificuldade, que tenhamos força para perseguir o nosso objetivo, que deve e é sermos criaturas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a não desistir, a continuar pregando em Teu nome, a levando o Teu Evangelho, a dar o exemplo, o testemunho maior que é o exemplo, exemplos de amor, de respeito, de caridade, de tolerância,
de compaixão para com todos. Que essa luz, Senhor, que recai sobre cada um de nós nesse momento de paz, que essa luz que semeia a paz entre nós nesse instante, possa se refletir em nossos passos, em nossa caminhada, por onde quer que estivermos, hoje e sempre. Obrigado por tudo e que assim seja. E assim, eu agradeço a atenção dos irmãos, desejo a todos um bom final de semana e que Jesus esteja com todos. Um abraço cordial, um abraço fraterno e até a próxima.